Começando mais uma videoaula do nosso módulo 3 de estruturas de dados de repetição. Agora vamos focar nos laços por sentinela, certo? Então, primeira, a gente já viu, né, as definições de laço por sentinela no início na segunda aula do nosso terceiro módulo. E agora a gente vai ver na prática como é que a gente consegue desenvolver um laço por sentinela utilizando inicialmente o while, certo? Então, a gente tem que lembrar que no laço do sentinela a gente tem três regras, né, que são um pouquinho diferentes lá do que as regras por laço por contador. Então, no laço do sentinela, nós primeiro devemos receber o valor da sentinela, né, fora do laço. Depois a gente cria uma condição de parada, que é uma situação que eventualmente vai acontecer. E por fim, a gente recebe novamente o valor sentinela, só que agora dentro do laço. E que esse valor sentinela ele deve ser recebido sempre ao final do laço. Né? Independente de se a A está funcionando em qualquer outro lugar, a gente tem que ter cuidado, porque em determinadas circunstâncias, receber o valor sentinela antes da última linha do laço, então fazer algum tipo de execução dentro do laço após receber o valor sentinela dentro do laço, isso vai gerar um problema. Tem pessoas também que não querem seguir essas três regras e tentam fazer o laço sentinela utilizando certas gambiarras para fazer o laço rodar ali na primeira passagem da condição, mas o que não é adequado, pessoal. Então, é só seguir as três regras, a gente consegue desenvolver de forma fácil e simples os nossos laços de repetição. Então, vamos imaginar o seguinte: a gente precisa desenvolver um programa que receba e calcule a média dos estudantes, né? E o programa deverá receber notas até que a nota -1 seja digitada. Então, nessa circunstância, o que a gente faria lá no nosso programa para a gente conseguir é, resolver esse problema? Então, agora, a quantidade de vezes que o laço vai rodar não está ligada à quantidade de notas, e sim ao valor da nota, né? Porque ele vai simplesmente ir inserindo notas, por exemplo, 10, 7,8, 3,5, 1,2, 9,4. E aí, na hora que ele quiser encerrar, ele vai digitar, nesse caso, uma nota específica que é o -1. E a partir do -1 é que vai se finalizar o laço. Então, é o valor da nota que finaliza o laço. Então, nesse caso, utilizando aquele princípio também do dividir para computar, que a gente já havia comentado no vídeo anterior, vamos focar primeiro na entrada dos dados, certo? Vamos subdividir o nosso problema aí. Então, eu preciso pegar notas até que o -1 seja digitado. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui uma variável nota e vou seguir as regras sentinela. Primeiro, pega o valor da sentinela fora do laço. Então, vou pegar aqui, criar um scanf para pegar a minha nota fora do laço. Segundo, crio o meu laço, então vou usar o while aqui, né, com a condição de parada. O que eu quero que pare? Eu quero que pare quando a nota for -1. Então, enquanto a nota for diferente de -1, é para rodar, certo? Porque o laço aqui eu leio enquanto a condição for verdadeira. Então, enquanto essa nota for diferente de -1, eu vou rodar. E aí, na hora que for -1, eu vou parar. Então, faço a minha condição de parada e pego a nota novamente no final do laço. Então, essa é a estrutura de laço por sentinela. Né? Primeira condição, segunda condição, ou desculpa, primeira regra, segunda regra e terceira regra. Então, pego o valor sentinela fora do laço, pego e estabeleço a condição de parada, que pare em algum momento, e pego o meu valor ali, sentinela dentro do laço. E aí as instruções que a gente vai realizar, elas devem ser feitas aqui, né? Em cima, antes de pegar o valor sentinela ao final do laço. Por que eu não devo pegar o valor sentinela aqui? Mais para frente eu posso mostrar, né, para vocês em termos de exemplo, mas basicamente, se eu colocar o valor se eu pegar um valor sentinela logo no meio do laço, antes do final, eu não vou realizar a operação com aquele valor inicial. E eu também não vou validar esse outro resultado. Isso pode implicar em diversos erros ao longo do desenvolvimento da solução. Então,
a gente precisa seguir essa regra. Pego primeiro fora do laço, estabeleço uma condição de parada e pego ao final do laço. Então, para a gente testar aqui, eu vou botar aqui um printf com uma palavra qualquer aqui. Vou botar aqui OK. Então, toda vez que entrar no laço, ele vai colocar aqui OK. Então, vamos compilar e vamos executar. Então, digitar aqui 10, OK. 7.5, OK. 9, OK. Menos 1. Veja que com o menos 1 ele parou. Se eu quisesse digitar aqui 3.4, 3.2, se eu digitar, por exemplo, menos 2, o que vai acontecer? Ele vai continuar rodando. Por quê? Porque o meu problema específico, ele relata aqui que é para parar com o menos 1. Aí eu pergunto para vocês, e se eu quisesse parar sempre com qualquer valor negativo? Eu não quero parar só com menos 1, eu queria parar se qualquer valor negativo fosse digitado, certo? Então, enquanto a nota for maior ou igual a zero, eu quero rodar. Mas quando ela for menor que zero, eu quero parar. Então, se a gente colocar essa condição, a gente para agora para qualquer valor negativo. Então, se a gente executar agora, então se eu digitar 10, OK. 7.5, OK. Quando eu digitar menos 1, ele parou, certo? E se eu digitar menos 2, ele vai parar também. Ou seja, qualquer valor negativo nesse caso, eu vou parar. Então, eu vou usar sempre maior ou igual a zero e parar para qualquer valor negativo? Não. Eu vou observar o que é que o meu problema, a minha situação problema, ela pede. Qual é a sentinela que ela quer usar, ou quais as sentinelas que ela quer usar. E a partir daí eu vou definir a condição de parada adequada, certo? Então, essa é a estrutura de sentinela, pessoal. Toda vez que a gente for fazer um laço por sentinela, né, a gente pode estar utilizando essa estrutura while e utilizando essa definição aqui, né, dos comandos a partir daquelas três regras. Só que nesse caso, qual é a saída que eu quero? Eu quero a média das notas. Então, para obter a média das notas, eu vou precisar fazer a soma delas, né? Porque eu não consigo novamente guardar essas notas. Então, toda vez que eu tenho uma nota que é maior, vamos usar a estrutura correta aqui com o nosso exemplo, quanto a nota for diferente de menos 1, ele vai entrar. Então, toda vez que ele entrar, ele tem uma nota válida, de acordo com o nosso exemplo. Se ele tem uma nota válida, eu vou fazer a soma dessa nota. Lembrando que esse código é a mesma coisa de fazer soma igual a soma mais 1, certo? Então, é equivalente. Então, aqui eu estou somando o valor da própria variável mais o valor da nota. E aí, pegando uma próxima nota. Então, estou fazendo todas as somas, inicializei soma com zero, né? E aí depois, no final, eu vou fazer o quê? Eu vou exibir a média. Eu poderia criar uma variável média, não tem problema, ou eu posso também, uma coisa que a gente não viu ainda, né? Fazer o cálculo direto aqui. Então, soma dividido pela quantidade. Só que qual é a quantidade de notas que foi digitada? Não sei, né? Então, eu vou ter que contar também quantas quantidades. Eu não vou poder perguntar, porque o programa não pede para perguntar, né? Então, eu vou criar uma espécie de contador aqui. Eu poderia até chamar de conte, não tem problema. Vou inicializar com zero e toda vez que ele pegar uma nota, eu já vou somar aqui o meu contador. E aí, se ele pegou a nota e somou, eu conto uma. Se ele pegou a nota e somou, eu conto duas. E assim sucessivamente. E no final eu vou ter aquela quantidade. Aí você fala, professor, então eu laço por contador porque você está usando contador. Mas perceba que a minha condição de parada não está relacionada com o meu contador. O contador aí está fazendo um papel secundário dentro do programa, especificamente para cumprir o objetivo, que é eu preciso da média, para ter a média eu preciso contar a quantidade. Mas ele não faz parte da minha condição de parada. Então o laço ele é um laço por sentinela e não é um laço por contador. Então, ok, vamos ver agora se a gente tem um resultado que a gente espera. Então, vou compilar e executar. Então, agora, vou digitar aqui 10, vou digitar 5 e vou digitar menos 1. Então, a média foi 7,5. Então, ele somou as duas, deu 15, dividiu por 2 e obteve 7,5. Bora novamente aqui fazer um outro teste. Então, vou botar aqui 10, vou botar aqui 3 e vou botar aqui 2. E vou botar
total menos 1. Então, a média passou a ser 5, porque a gente tem lá a soma das notas foi 15, dividido por 3, e aí a gente obtém, então, a média de 5. Observe que a última nota, que quando ele digita, é menos 1. Só que quando ele vem para o laço, ele pergunta, nota que é menos 1 é diferente de menos 1? Não. Então, ele não entra aqui dentro e não faz a soma do menos 1. Então, usando a estrutura correta com as três regras, isso faz com que o valor sentinela não seja atribuído ao cálculo. Agora, se a gente fizesse isso aqui, o que iria acontecer? A gente teria um problema, porque essa primeira nota não iria entrar na soma, e essa nota aqui, ela, quando fosse menos 1, ela iria somar menos 1. Aí tem gente que começa a fazer gambiarra, coloca uma nota provisória e tira esse scanf para entrar aqui, depois soma com mais 1 para compensar o menos 1. Então percebe que fica uma coisa desnecessária, né? Você faz um bocado de gambiarra, de é, instruções ali que são totalmente desnecessárias para resolver uma coisa que fica muito mais simples utilizando as regras. Então, eu poderia ainda ter criado a variável média ali. Eu fiz dessa forma só para vocês perceberem que pode também ser feito o cálculo de forma direta no printf. Né? Tem esse outro recurso que pode ser utilizado. Então, assim a gente resolve o nosso problema de utilizando o laço por sentinela com IO. E aí eu sugiro que vocês, ao final, né, desses vídeos com a parte de conteúdo, tentam fazer as atividades do que estão nesse módulo, né, recomendadas, e que assistam também os vídeos com as soluções e comparem as soluções que vocês fizeram com as soluções que eu proponho no vídeo. Então, até a próxima aula.